Fala multiplicador, tudo bem com você? Hoje nesse vídeo eu quero te mostrar o que acontece dentro do teu cérebro quando você acaba procrastinando. Mas também eu quero te mostrar a solução para você parar de procrastinar, para você ressignificar esse mecanismo que muitas pessoas chamam até de doença do tempo presente, para fazer com que você comece a crescer, para fazer com que você se torne uma pessoa produtiva no seu dia, para fazer com que você fique cada vez mais próximo dos teus sonhos. Não sei se você sabe ou não, mas existem três doenças mentais que hoje estão prejudicando as pessoas. Existem três doenças mentais que paralisam as pessoas, que faz com que as pessoas fiquem 1, 2, 5, 10, 15 anos sempre na mesma vida, sempre fazendo as mesmas coisas. E essas três doenças mentais, elas ficam em tempos diferentes. Por exemplo, a primeira doença é a ansiedade. A ansiedade, ela mora no tempo do futuro. Pessoas ansiosas, geralmente, elas querem viver no futuro, elas não vivem no agora. Pessoas que geralmente têm depressão, elas vivem no passado. Elas vivem sempre olhando o que aconteceu com elas no passado. E elas não têm visão, nem no agora e nem no futuro. Por isso que elas se tornam depressivas. Porque eu não sei se você sabe ou não, mas existe uma lei sobre nós, uma lei de crescimento. Tudo que Deus criou nessa terra, tudo que Deus criou, tudo prospera, tudo cresce. Porém, o ser humano, ele precisa escolher. O ser humano é o único ser livre da natureza que precisa escolher se ele vai crescer, ou se ele vai ficar parado, ou se ele vai diminuir. E tem muitas pessoas que quando começam a olhar somente para trás, elas começam a se diminuir. Elas começam a ficar paradas. E por isso que elas ficam depressivas, porque o olhar delas estão tanto no passado, tanto nos traumas, tanto nas culpas, tanto nas dores, tanto naquilo que as pessoas disseram para elas que ofenderam, que elas só sabem viver isso. E por isso, essa doença é uma doença que acaba prejudicando a vida de muitas pessoas. E também tem as pessoas ansiosas, as pessoas que vivem no futuro, as pessoas que ficam pensando, meu Deus, o que, que vai acontecer amanhã? O que, que eu vou fazer amanhã? Ah, o que, que vai ser da minha vida no próximo mês? Ah, o que, que vai ser na minha vida nos próximos 2 anos? O que, que vai ser na minha vida nos próximos 5 anos? Cara, relaxa, se acalma, cara. É muito importante você dedicar uma parte do seu tempo, que é tão precioso, olhando para o futuro, sim, porque você precisa ter uma visualização de futuro importante. Você precisa ter uma visualização de futuro para saber o que vai fazer no agora. Porque se a pessoa ela olha para o futuro, se ela não tiver olhar para o futuro, ela não sabe o que ela vai fazer no agora. Mas quando ela estabelece metas, estabelece objetivos, quando ela sabe exatamente a família que ela quer ter, a casa que ela quer morar, quando ela sabe exatamente os filhos que ela quer ter, o casamento que ela quer ter, certamente ela vai saber o que fazer no agora. Mas se a pessoa não estabelecer metas e objetivos do que fazer no futuro, ela não sabe o que ela vai fazer agora. E qualquer caminho que aparecer para ela, ela vai seguir. É como aquele velho ditado: quem não sabe o que quer fazer, qualquer caminho serve. Ah, deixa o vento me levar. Deixa a vida me levar. Cara, para com isso. É você que tem que guiar a vida. E não a vida te levar. Para de ficar repetindo essa frase imbecil, essa frase idiota que colocada dentro da sua cabeça. Quem tem que assumir o controle, o comando da sua vida, o leme do barco, é você. E não o barco te levar para onde quer. E sim você tem que direcionar o barco. Então tira essa frase imbecil do teu cérebro, tá bom? Mas tem a terceira doença, que é a doença que nós vamos conversar nesse vídeo, que é a doença, a procrastinação. Eu não sei se isso é uma doença mental, muitas pessoas hoje falam que a procrastinação já é uma doença mental, mas tem muitas pessoas que dizem que ela é só um mecanismo também, e eu considero como se fosse as duas. Além da procrastinação ser um mecanismo, eu também considero muito a procrastinação como uma doença mental, porque as pessoas, elas vivem no agora. Tem muitas pessoas que sabem o que elas querem para o futuro, porém no agora elas deixam a procrastinação dominar em elas. Elas sabem o que precisa ser feito, porém não fazem por causa da procrastinação. Se você é uma pessoa procrastinadora, o que é a procrastinação? Procrastinação é quando você deixa de fazer coisas importantes para buscar prazeres imediatos. Ou seja, se você vai fazer uma prova amanhã, você precisa estudar hoje. Mas, porém, por algum motivo, você passou mais de 4, 5, 6 horas mexendo no teu celular. E aí, quando você olhou, já era 11 horas da noite. E aí, no outro dia de manhã, você tinha que acordar cedo para fazer essa prova. E aí, você procrastinou. Foi buscar prazeres imediatos, em vez de estudar, que era algo muito importante nessa prova. E aí, talvez você comece a estudar. Você comece a estudar já em cima do horário. Porém, não dá tempo.
porém você não vai ter resultado, porque o teu cérebro não descansou. Então, a procrastinação hoje é uma doença que vive somente no tempo presente. É uma doença que fica no tempo presente, no tempo do agora. E é uma doença que está alinhada com a zona de conforto. A procrastinação hoje é um dos mecanismos que adora. Ela tem uma parceria com a zona de conforto. É uma empresa, assim, a procrastinação com a zona de conforto formaram uma parceria tão grande, porque a procrastinação traz tantas pessoas para dentro da zona de conforto que você não tem ideia. Eu te juro, cada vez que você procrastina, você escolhe ficar no mesmo lugar que você está. Tem pessoas que já estão vivendo a mesma vida há 4, 5, 10 anos e 15 anos. Por quê? Porque elas escolheram procrastinar, porque elas escolheram deixar o que era importante para depois, para buscar prazeres imediatos que não iam levar elas a lugar nenhum. Essa é a grande verdade. Eu vivi um grande tempo procrastinando. Eu vivi um grande tempo da minha vida, não que eu desperdicei, aprendi muita coisa, mas isso me atrasou tanto que se eu não tivesse procrastinando aquele tempo todo, talvez hoje eu estaria melhor. Eu estaria talvez maior. Eu estaria dando fruto para mais pessoas. Consegue entender? Mas o que acontece comigo no passado, ele tem uma influência somente de 10% sobre a minha vida. Mas o que eu escolho fazer com o que fizeram comigo no passado, aí sim influencia 90% dentro da minha vida. Mas se você é uma pessoa muito procrastinadora, que fica deixando as coisas importantes para depois, e acaba buscando prazeres imediatos para sentir prazer, eu quero dizer para você que tem como você tratar isso. Sim, tem como. Eu venho tratando isso na minha vida e eu já tenho resultados excelentes. Hoje eu já não me considero mais uma pessoa muito procrastinadora, porque eu entendi como é que o cérebro funciona. A partir do momento que você entende como essa máquina aqui que está dentro da sua cabeça, como essa perfeição aqui funciona, tudo começa a fazer sentido na sua vida. Você começa a dominar ele, e não ele começa a mais te dominar. Porque é o seguinte, tudo que você vai fazer de novo, você acaba gastando muita energia mesmo. E isso é algo muito ruim. Por quê? Eu não sei se você já estudou uma prova, eu não lembro quando você estava estudando algum exercício lá de matemática, que às vezes só aquele exercício dava 2 folhas para resolver aquela conta. E aí, quando o professor estava explicando, você ficava prestando atenção naquilo e a tua cabeça começava a doer. E por que a tua cabeça começava a doer? Porque você estava gastando energia. Porque aquilo era novo. E quando você está gastando energia, tua cabeça começa a doer. Você começa a pensar, meu Deus, será que eu vou dar conta de lembrar de tudo isso no dia da prova? Outro exemplo besta é quando você está dirigindo o carro. Quando você está aprendendo a dirigir o carro, é embreagem, é freio, é acelerador, é freio de mão, é pisca, tem que cuidar os 2 retrovisores, tem que ultrapassar, é tanta coisa que no início você não sabe nem o que você faz, você fica paralisado. Porque o teu cérebro está gastando energia. E o teu cérebro odeia gastar energia. Então, tudo que você vai fazer de novo, tudo que você vai fazer de importante na sua vida, porque geralmente o que você vai fazer de importante é quase algo novo na sua vida, entendeu? É algo que você, muitas das vezes, essas decisões importantes, é quando você não conhece aquele caminho. E quando você não conhece aquele caminho, o teu cérebro olha e diz, ei, não vamos por aí não, é melhor a gente ficar aqui, porque aqui a gente já sabe como é que funciona tudo, entendeu? Então, como a gente sabe como tudo funciona aqui, é melhor a gente continuar aqui, porque que vamos se arriscar lá, entendeu? E quando o teu cérebro fala isso, ele já aciona um mecanismo de recompensa. Aí você vai lá e fica rodando no Instagram, vai comer um doce, fica procrastinando, e isso te traz recompensa, te traz prazer imediato. Consegue entender? E isso acaba fazendo com que você fique sempre no mesmo lugar. Então, quando você acaba entendendo que o teu cérebro não gosta de gastar energia, o que você precisa fazer? Você precisa forçar ele a gastar energia. Você precisa olhar para ele e falar, ei, agora é eu que assumo o comando disso daqui. É eu que tenho um controle sobre você. Nós vamos gastar energia para aprender, porque nós não nascemos para ficar aqui parado. Deus não criou nada para ficar parado, estagnado. Tudo que Deus criou foi para crescer, foi para prosperar, foi para dar frutos. E quando você decide ficar parado num lugar onde você já conhece tudo, você para de crescer, você para de dar frutos. E aí você sai da ordem do que Deus criou e estabeleceu sobre sua vida. E aí você começa a ficar estagnado e não consegue crescer mais, porque não tem como crescer
fazendo sempre as mesmas coisas. Você precisa fazer coisas novas, mas coisas novas geram esforços, mas esses esforços trazem muitos resultados bons para a nossa vida. Mas é algo muito simples você treinar teu cérebro, porque assim como você estava aprendendo a dirigir carro, que nas primeiras aulas você gastou muita energia, mas quando você já estava na tua 8ª aula, por exemplo, já estava fluindo tudo bem, o teu cérebro já conhecia os caminhos, o teu cérebro já sabia o tempo de pisar na embreagem, já sabia o tempo de apertar o freio, já sabia o tempo de ligar o pisca para ir para a esquerda ou para ir para a direita. O teu cérebro já estava atento a tudo. Isso que é a vantagem, meu filho. O teu cérebro é preguiçoso, mas se você estabelecer comandos na vida dele, pensa um cara que é inteligente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o cérebro é preguiçoso, ele é inteligente também. Mas você precisa treinar ele, porque se você treinar ele, passar confiança para ele, ele vai aprender muito rápido. Porque o cérebro é uma máquina, o cérebro é algo perfeito. Não existe algo mais perfeito que o cérebro. Mas você precisa treinar. O problema é que você já está 15 anos treinando o teu cérebro a ser procrastinador, deixando as coisas importantes para depois. E você precisa inverter. Quando aparecer algo importante para sua vida agora, você precisa ir lá e fazer, cara. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Você precisa treinar o teu cérebro. Só que se você treinar o teu cérebro a fazer as coisas importantes quando precisa ser feito, daqui 2, 3 meses, isso já vai ser automático. Ele já não vai gastar energia. Quando aparecer algo importante, ele já vai dizer assim para você: e aí, bora, bora, o que, que a gente vai aprender agora de novo? Bora, entendeu? É dessa mesma maneira, da mesma maneira que você deixou o teu cérebro procrastinador, você deixa o teu cérebro com ambição, com vontade de crescer também. Mas você precisa treinar ele. Só não. Ele só vai fazer aquilo que vai te deixar sempre na zona de conforto. Então, até uma das primeiras tarefas é que quando aparecer algo importante, vai lá e faça. Faça rápido, sério. Não demore para fazer, não demore 10 minutos, não demore 15 minutos, não. Ah, eu preciso entregar isso hoje, até que horário? Até 4 horas da tarde? Então eu vou lá e vou fazer e vou entregar até 4 horas da tarde. Porque assim você começa a treinar teu cérebro. E a dica 2 é dividir as tarefas. Por exemplo, eu preciso escrever um livro, preciso escrever meu TCC, vamos dizer assim. Cara, 100 páginas no meu TCC, mas eu preciso entregar esse TCC daqui 4 meses. Eu vou escrever uma página por dia. Então divida as tarefas, porque quando você divide as tarefas, teu cérebro entende que não é tão difícil escrever 100 páginas, entendeu? Mas quando você foca a tua atenção em escrever uma página por dia, teu cérebro fala, cara, isso é fácil. E que se todos os dias você escrever uma página, daqui 90 dias, daqui 100 dias, você já vai estar com o teu TCC pronto, ou com o teu livro pronto, ou com o teu projeto pronto. Essa terceira dica, ela se chama recompensa consciente. É algo assim que você diz, ó, se hoje eu bater a meta do mês de vender tantos mil por mês, eu vou almoçar no melhor restaurante da cidade, entende? Aí você bate aquela meta e vai lá e almoça. E aí você dá uma recompensa pro teu cérebro. Aí, eu preciso estudar tantos livros, 3 livros por mês, para me fazer tal coisa, para me fazer tal prova. Faz a prova, passa na prova, e aí você fala, se eu passar na prova, eu vou fazer um passeio no shopping, fazer um passeio não sei aonde, num lugar bonito aí da tua cidade. Então, faça essa recompensa consciente, porque assim, tudo que você vai fazer, você já ensina o teu cérebro que lá no final você vai ter uma recompensa. Mas assim, para de procrastinar. Para, porque a procrastinação é a maior aliada da zona de conforto. E a zona de conforto faz com que você não cresça mais. A zona de conforto faz com que você viva a mesma vida por vários anos. E você precisa estar sempre fora dessa zona de conforto caso você quer crescer. Mas a procrastinação, ela te traz sempre para a zona de conforto. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe para alguma pessoa que eu tenho certeza que pode agregar muito na vida dela também. Um forte abraço para você, multiplicador. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva logo aqui embaixo, tá bom? Se inscreva, comenta aqui algum insight que você teve. Eu vou ficar muito feliz de ver seu comentário aqui. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo aí.